Estamos de volta, são exatamente 10 horas e 42 minutos. Olha, eu estou recebendo hoje a Mara Ribeiro, da Vigilância Epidemiológica de Montes Claros. Ela é a coordenadora lá da Vigilância Epidemiológica e ela quem vai esclarecer para a gente como está a situação do coronavírus em Montes Claros. Mara, muito bom dia e obrigado pela sua vinda até os estúdios da TV Gazeta Norte Mineira. Bom dia, Felipe. Agradeço o convite. Estamos aqui para esclarecer, principalmente para a população se acalmar nesse momento, né? Muita gente está aflita, está sem informações, apesar de que a gente do meio de comunicação tenta o tempo todo deixar as coisas esclarecidas, mas eu pedi que você viesse para que a gente tivesse um esclarecimento mais amplo sobre a situação, né? Um esclarecimento mais claro. Mais transparente. Mais transparente. Mara, são 2 casos suspeitos ou são um só? Primeiro está tendo essa dúvida. Tem gente que fala, não, é um só. Não, é 2. São 2 ou são 1? Então vamos lá para todo mundo entender o que aconteceu. No dia 26, agora, o Hospital Universitário ele recebeu 2 pacientes, 2 jovens, um de 21 anos e um de 18 anos. O de 21 anos ele foi de forma espontânea procurar o Hospital Universitário, que ele tinha feito uma viagem para a Itália, tinha chegado aproximadamente há 5 dias, e ele gostaria de orientações a respeito da viagem que ele fez. Só que nesse momento não estavam preparados para a situação e acabou alarmando de uma forma em que, inclusive o próprio paciente, a gente estava falando sobre respeito com o padre, e eu me lembrei muito desse caso, porque ele está passando por esse constrangimento muito grande, em que ele não tinha nenhum sinal, ele não tinha nenhum sintoma. Eu estive presente durante a avaliação médica dele, e ele não entrou como um caso suspeito de coronavírus. Então ele não tinha um resfriado? Nada, ele chegou ígido, sem febre, ele simplesmente tinha chegado da Itália e ele gostaria de informações se ele teria que ter algum tipo de orientação ali, de precaução em relação à chegada dele. E aí acabou alarmando essa situação. Tanto é que esse caso caiu muito na mídia. E aí, logo em seguida, chegou um próximo que também tinha feito uma viagem para a Itália há 7 dias atrás, porém esse apresentava uma febre e uma dor de garganta. E como todo caso suspeito do coronavírus, você precisa ter 2 coisas que são fundamentais. Ou ele ter feito a viagem para um dos países que está com epidemia, mais um sintoma. O que seria esse sintoma? Febre, coriza, olhos lacrimejando, dor no corpo. Esses são os sintomas. Então, seria um desses sintomas de uma gripe, de um resfriado, mais a viagem. Exato. Então, aconteceu o quê? O primeiro caso, o rapaz, que inclusive é um acadêmico de medicina, acabou caindo muito nas mídias, ele deve voltar aos estudos na segunda-feira, não existe risco nenhum para a população, para os colegas, não tem, ele está completamente ígido. Então, ele não entrou, está sadio, ele não entrou como caso de notificação. E o segundo caso, que a hipótese diagnóstica também é uma amidalite, que é uma dor de garganta, mas como ele teve um quadro febril mais a viagem, ele entra como suspeito. E aí ele foi... Isso. Colocaram ele de quarentena. Aí colocamos ele de quarentena. E aí esse paciente, ele está em casa, ele não tinha nenhum critério para internação. Essa é a minha pergunta principal. Isso. Por que esse paciente não ficou lá no hospital, se não seria mais seguro para ele e para a população? Não, porque é o seguinte, Felipe, nós estamos falando de uma gripe. Sim. Assim como uma gripe comum, assim como sarampo é uma doença respiratória. O fato do paciente ficar dentro do hospital, ele corre muito mais riscos de contaminação. O hospital é um ambiente insalubre, o hospital é um ambiente cheio de doenças. Então, esse paciente, ele não tinha nenhum tipo de enquadramento para ser internado. O melhor local dele é dentro da casa dele,
sendo cuidado pelo familiar, com todos os cuidados que devem ter quando se trata de uma doença contagiosa. Exatamente. Então, esse paciente, inclusive hoje, nós reavaliamos ele ontem, reavaliamos ele hoje, ele não apresenta, a evolução dele é ótima, ele não apresenta mais a crise de garganta, ele não teve febre desde quarta-feira. Mas ele vai cumprir um período? Mas ele tem que cumprir esse período da quarentena, que são de 14 dias, porque nós coletamos o material, que as amostras vão para o laboratório, nós estamos aguardando agora os resultados. De sangue? Não. É suave. O suave é uma espécie de um cotonete grandão. A gente tira a secreção da boca, da garganta. Olha ali a saliva. Do nariz, exato. Então a gente encaminha esse material para a FUNED, em Belo Horizonte. E é só esse laboratório que faz esse exame. Não tem outro laboratório. Então, vai para análise, só quando retorna para a gente que a gente pode descartar. O que pode acontecer nesse momento? A gente tem que fazer um relatório diário da situação do paciente. A evolução dele realmente está indo de acordo com a amidalite mesmo. Então, pode acontecer da gente descartar antes do resultado de exame chegar? Pode, porque isso é tudo um trabalho de município, estado e Ministério da Saúde. Então, a gente vai mandando os relatórios e tudo. Se caso o resultado demore e a gente vê que a evolução dele não se enquadra realmente com o coronavírus, a gente pode descartar e tirar ele da quarentena. Mas antes disso, ele fica em quarentena. Então, hoje em Montes Claros, nós temos realmente um caso que enquadrou como caso, porque ele teve uma situação febril, que é um jovem de 18 anos e teve uma viagem, né, para a Itália, onde ele passou por Milão, Roma e Turim. Então, ele realmente enquadrou. Você sabe me falar se essas duas pessoas, eles não têm nada a ver um com o outro, né? Um chegou de viagem no dia 18. Essa era a minha pergunta, se vieram no mesmo voo. Não, aí, inclusive, foi outra no voo do cara de São Paulo. Do cara de São Paulo. Aí eu falei, agora pronto. É uma coisa importante e é fundamental. Eu espero que muita gente esteja assistindo para que tenha isso bem claro. Um dos pacientes veio no voo do dia 17 de fevereiro e o outro paciente veio no voo do dia 18 de fevereiro. E o paciente lá de São Paulo, veio no voo do dia 21 de fevereiro. Portanto, gente, olha, não tem nada a ver com o de São Paulo. Não. Vieram em voos separados. Até eu confesso que estava com essa preocupação, porque me falaram, não, moço, eles vieram no mesmo voo do cara lá de São Paulo que está com coronavírus. Eu falei, então danou, porque foi muitas especulações. A gente fica com medo de que todo mundo que estava naquele mesmo voo ali esteja com essa situação. Não. Só que assim, a própria doença, e pelo que a gente vê os médicos falando, ela vai ter uma reação diferente de cada pessoa também, né? Isso. Então assim, não significa que uma outra pessoa possa vir manifestar só com a febre. Não, pode vir manifestar com a outra coisa. Pode sim. Inclusive, o grande problema do coronavírus é quando ele se torna uma pneumonia mesmo, né? Então, aí ela se torna uma pneumonia e é o agravamento do coronavírus. A gente não existe um tratamento para o coronavírus específico, assim como do sarampo. A gente trata como uma doença respiratória. Então, a gente vai tratar sintomas do paciente. O problema do corona é que a transmissão dele é muito rápida. E só que até isso aqui para Montes Claros a gente tem uma coisa muito boa. O vírus ele não permanece acima de 27 graus. Pelas condições do clima, né? Isso. Então ele não gosta do calor, né? O vírus a vida dele é 27 graus. A gente vive a 33. Para você que estava reclamando, meu filho, do calor, viu? Eu não vou falar nada para você, não. Você bate o joelho no chão e agradece porque melhorou a situação. Exato. Mara, só porque, assim, eu gosto... Montes Claros, hoje, a gente pode afirmar que não corre risco nenhum hoje, na situação atual que nós vivemos. Porque amanhã ou mais tarde pode chegar alguém de viagem, pode surgir alguma coisa. Hoje, diante dessas duas situações,
e esse que há uma suspeita, que você falou que já tem tido uma melhora muito grande, porque você acompanha as avaliações médicas. Exato. Correto? Então, só deixando isso esclarecido. A Mara, ela acompanha toda a avaliação médica que é feita com o paciente, e eu quero saber, diante dessa situação, Montes Claros está livre, a gente pode ficar despreocupado, pode andar na rua sem máscara, sem correr nenhum risco, porque tem gente falando comigo assim, não, eu não passo na beira daquele hospital nem que mata, porque lá foram os caras lá e lá também deve estar por lá o vírus. A gente está livre disso, a gente pode, nessa situação, lógico, né? Eu não estou falando nesses dois casos, a gente pode ficar despreocupado, ele está lá em quarentena e a gente está preparado para, se por acaso, não, confirmou, ele está com coronavírus, o hospital está preparado para recebê-lo, sem pôr em risco outros pacientes? Felipe, o que acontece? Ontem, depois da quarta-feira, desses dois casos que repercutiu muito, então ontem nós fizemos uma reunião, a secretária municipal, ela convocou uma reunião com todos os diretores clínicos dos hospitais, com os representantes da Secretaria Estadual, com as referências, nossa equipe de referência técnica e mais a promotoria da saúde. Então ontem nós sentamos para realmente colocar os donos de cada ponta, fazer o fluxo. Onde que esse paciente vai ser atendido, onde esse paciente vai ser internado, quais são as condições que nós temos hoje, caso venha a ter. Deixando claro que esses dois casos, realmente, um está sendo acompanhado, o outro foi descartado, mas nós temos que estar preparados sim, claro. Porque Montes Claros é uma cidade grande, que tem gente viajando para o exterior. Todo lado, e hoje com a globalização, exato, né? A gente tem muita doença circulando e tudo. Então, assim, ontem nós fizemos os fluxos vão ser agora divulgados para toda a população. A gente quer deixar, inclusive, isso bem claro, que se você chegou da Itália, não tem sintoma, chegou da Europa, você não está sem sintoma nenhum, você não tem que procurar médico, não tem que procurar hospital, não tem que procurar nada. Você entra em contato com a Vigilância Epidemiológica através do 2211 4336. Quer alguma orientação, algum cuidado, nós vamos estar lá prontos para orientar vocês. Só lembrando, 2211 4336 é o telefone da Vigilância Epidemiológica, que vai esclarecer aí a dúvida que você tiver. Exatamente. Mara, a questão da viagem para o exterior, para esses países que teve aí, está tendo a epidemia, eu entendo. Mas assim, a gente corre algum risco pela questão do carnaval, que muita gente viajou para São Paulo, para Belo Horizonte, e se a pessoa ter algum sintoma e quiser procurar, assim, nada de alarme, eu falo assim, viajou, foi para o carnaval, foi em Belo Horizonte, foi para essas capitais onde tinha muita aglomeração, tem que procurar o médico? Não, o que acontece é o seguinte, são países endêmicos, Brasil não é país endêmico. Então pronto. Viagem para a Europa, para a Itália, mais algum sintoma. Ásia. Isso, Ásia. Isso Agora, fui para Belo Horizonte. Não. Belo Horizonte está com 2 casos que estão sendo investigados também, estão sendo acompanhados. São casos isolados. Assim como São Paulo teve o primeiro óbito, mas são casos isolados também. O Brasil não entrou no país endêmico. Então, isso não justifica. Assim como aconteceu agora, né, depois dessa repercussão, de pessoas que chegaram de viagem da Itália e procuraram o hospital. São pessoas que também não têm sintoma nenhum e eles procuraram atrás de orientações. Então, assim, orientação, pode ligar para a gente vai orientar. Se não tem sintoma, não precisa procurar. Agora, se você está com sintoma de um resfriado comum, mais a viagem, procure a unidade básica mais próxima da sua casa. Todas as unidades hoje, elas têm um fluxo de atendimento em que a gente dá prioridade, inclusive, para esses casos. Então, assim, o paciente vai chegar, vai ter prioridade se ele tiver esses 2 vínculos. O vínculo epidemiológico da viagem, mais uma febre ou um sinal de um resfriado comum. Certo. Tá? Gente, só para a gente encerrar, porque o nosso horário já está avançado e o programa já está acabando. Mara, qual o cuidado que você, qualquer pessoa, tem que ter com essa situação?
Aqui também é orientado que a gente comece a lavar as mãos mais vezes, usar um álcool em gel, evitar às vezes muito contato. Tem essa orientação para a gente também? A orientação é para todos, independente da questão do coronavírus. Agora o Ministério da Saúde ontem passou para a gente que vai antecipar a vacina do H1N1 agora para dia 23 de março, nós vamos iniciar a vacinação. Então, assim, é fundamental que nesse momento, em todos, a gente tenha esses cuidados com a higienização, a lavagem das mãos, o uso de álcool é muito importante. E quem anda de ônibus, que é muita gente, quem as maçanetas de banheiro público, tudo, sempre usando um álcool em gel ou lavando mesmo com água e sabão. Gente, então olha, álcool gel, lavar bem as mãos com sabão. Há uma pesquisa que fala que naquele período que tinha muitos casos de H1N1, que as pessoas ficou com medo e lavou mais as mãos, que diminuiu várias outras doenças. Exatamente. Então, assim, vamos... até levar um médico falou que é o seguinte, vamos deixar de tomar banho uma vez por dia, que tem gente que toma não sei quantos banhos, e lavar 20 vezes mais as mãos. Exato. Isso é o tipo de precaução que você tem que ter para a vida toda. Certo. Gente, olha, o tempo estourou. Mara, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por esclarecer. Qualquer coisa eu tô te ligando. Pode ligar, você volta aqui para falar com a gente. Obrigada. Okay? Então tá, gente, ó, pode ficar tranquilo. Vem cá, corra aqui. Aí. Ó, pé de Mara aqui, Mara. Vamos lá. Vamos. Pega aí, Mara. Aí. Nós vamos sortear 2 créditos celular. Tá aqui, é o Vilmar que ganhou. Vilmar. E a Laura ganhou também outro crédito celular. Bora, mãe. E ganhou a Laura Pereira. Tem duas Laura. Mas não são as mesmas, não. A Laura Pereira ganhou aí o ingresso pro cinema. Certo? Então tá aí. Deixa eu guardar aqui que é para não perder. Ô, gente, ó. Igor que tá aqui, obrigado pela sua participação. Ó, muito obrigado, viu, pela sua audiência. São exatamente 11 horas. A gente vai embora. E você fique tranquilo, fique de boa, né, Mara? Isso. Que tá tudo tranquilo e favorável em Montes Claros, viu? Tchau, fique com Deus. No matter how hard I try, you keep on pushing me aside and I can't break through.